Boa noite, sejam bem-vindos à aula 12 do curso de Mediunidade e de Alta Percepção Sensorial do Centro Espírita Allan Kardec de São João da Boa Vista. Este é meu e-mail, você que está chegando agora, você fique sabendo que esta é a aula 12, você precisa ver as aulas anteriores e me mande um e-mail que eu mando a apostila e demais materiais para você. Pois bem, na aula 12, o tema é o agregado humano, nós vamos ver quem somos nós. Normalmente, quem trabalha com mediunidade, em tratamento de desobsessão, em centro espírita, ou mesmo o terapeuta, supõe que o médium não precise conhecer tudo o que o dialogador, o doutrinador conhece. Na apometria nós não pensamos assim. Eu trabalho com apometria, esse curso se destina a formar médiums para trabalhar com apometria e nós sabemos que o médium deve saber tudo o que o doutrinador, o dialogador sabe, porque assim ele poderá colaborar com o tratamento, com a terapia, porque ele compreende o que está acontecendo, ao mesmo tempo ele tem as percepções do espírito ou da vida passada que está sendo tratada, então ele consegue avisar o dialogador se é necessário usar uma técnica diferente ou se a personalidade ou o espírito está mentindo, enfim. Ele consegue dar uma dica para o dialogador para encaminhar o tratamento da melhor maneira possível. Então, nós vamos aqui ver quem somos nós. Agregado humano, a palavra agregado indica um conjunto de corpos, estruturas que formam o ser humano. E vocês vão ver aqui que eu cito o livro Mãos de Luz, da Barbara Brennan, que é uma cientista formada em física, entre outras graduações, trabalhou na NASA e depois se tornou terapeuta holística. Por que que eu cito ela? E ela diz assim, no livro Mãos de Luz. Ela diz que a ciência moderna, vejam, ela está falando em ciência. A ciência moderna já sabe que o organismo humano não é apenas uma estrutura física, material, feita de moléculas, mas que também, como tudo o mais, somos compostos de campos de energia. Então, ela física diz que tudo tem um campo de energia, inclusive o ser humano, Eu estou citando a Barbara Brennan porque nós trabalhamos com o conceito do agregado humano da sabedoria milenar, da antiga sabedoria oriental, que a Madame Blavatsky na Teosofia colocou numa linguagem moderna, mas nós queremos que vocês saibam que a ciência também já sabe isso. Por quê? Porque o Kardec nos orientou que o Espiritismo deveria acompanhar a ciência. Pois bem, ocorre que o Kardec dizia que o ser humano é composto por corpo físico, perispírito e espírito, Então ele é ternário, ele é dividido em três. Ele tem um corpo material, tem um corpo energético e tem um espírito. Esse corpo energético faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Pois bem, ele diz que nós devemos acompanhar a ciência já admite que temos outros corpos além do físico, e nós usamos a teosofia, que pôs uma linguagem nova, uma roupa nova na sabedoria oriental antiga, e trabalhamos com o conceito de 7 corpos. Por quê? Porque é uma realidade, porque facilita o nosso trabalho, facilita a terapia, lidar com os espíritos e as personalidades
dentro do conhecimento de 7 corpos e não de 3. Então vejam, aqui nesse desenho, é um diagrama, nós temos o conjunto de 7 corpos. Nós temos aqui o físico, aqui o azulzinho clarinho, o etérico, esse vermelhinho aqui atrás, o corpo astral, que é o que o Kardec chamava de perispírito. Aí esse, no formato ovoide, o corpo mental inferior. Este, logo após ele, o corpo mental superior ou causal. Depois, o corpo búdico e, por último, o corpo átmico, né? Então, agregado humano, agregado significa reunião, conjunto. Esses corpos é como se fossem camadas de uma cebola, mas o exemplo não é muito adequado, porque eles não ficam em camadas separadinhas, eles se interpenetram, né? Mas, para que vocês tenham uma ideia, a gente usa o exemplo da cebola. Pois bem, conhecendo os nossos outros corpos, nós reconstruímos uma visão sobre o ser humano, né? Cujo organismo é o mais complexo e evoluído existente no planeta Terra, né? Se nós vamos trabalhar com terapia, se nós vamos tratá-lo, nós temos que conhecê-lo. Pois bem, nós temos então, além do corpo físico, nós temos mais 6 outros corpos, chamados também de veículo ou de campo. Veículo, veículo do espírito, campo, campo de força, né? Temos o físico, que é material, temos o etérico, que é parte material e parte energético, né? A parte material dele são os nossos neurônios, é o nosso sistema nervoso. A parte energética é a energia que percorre as sinapses, né? De um neurônio para o outro. E os outros 5 são corpos energéticos. Vamos ver um a um separadinho. Esse é o átmico. A cor dele é dourado e violeta. Por quê? Porque ele vibra na frequência mais elevada. O violeta é a frequência da luz mais elevada, o dourado é a cor da energia divina. Então ele é o espírito. Este é o búdico. O búdico é o banco de dados do espírito. Ele é onde fica armazenado tudo o que o espírito aprendeu de bom. Então, todas as nossas vidas passadas que não desenvolveram nenhuma problemática ou que já tiveram as suas problemáticas resolvidas, portanto, elas não têm nada que vibre negativamente nelas, elas são armazenadas no búdico. Se vocês virem alguém que trabalha com apometria dizendo que vai fazer uma varredura no búdico para ver o que precisa ser tratado, essa pessoa não entende o agregado humano. Por quê? Porque na vibração mais alta não tem nada que vibre negativamente, então não tem nada que seja tratado, né? Alguém que aprendeu errado, não tem como ter nada negativo no búdico, não tem que tratar nada no búdico, né? Ele é um banco de dados do que nós temos de bom, belo, positivo. Este é o causal, ou mental inferior, né? Ele tem 2 nomes. Ele é ligado ao corpo mental inferior, porque lá no mental inferior é onde ficam as nossas vidas passadas que têm problemáticas para serem resolvidas. Então, elas aguardam uma nova encarnação para elas fazerem parte do psiquismo da nova encarnação, e quem vai selecionar daquele tanto de vida passada com problemática quantas vão fazer parte da nova encarnação é o causal. Por isso que ele se chama causal. Ele é a causa da encarnação ser como é.
Este, então, é o mental inferior, né? Nosso inconsciente. O búdico é o nosso superconsciente. Eu desenvolvo esses conceitos no meu livro, né, Fundamentos da Apometria Avançada. No curso de Apometria Avançada, eu desenvolvo esses conceitos, porque eu fiz essa ligação entre os corpos espirituais, né, de acordo com a sabedoria antiga, e os ensinamentos da psicologia, principalmente a freudiana, a junguiana e também a psicologia humanista, né? Pois bem, aqui então é o corpo astral. Este é o corpo que o Kardec chamava de perispírito, né? Ele é o modelo, ele é a matriz, ele é o modelo biológico, e o corpo físico é uma cópia exata dele, célula a célula. O corpo etérico é o nosso sistema nervoso, a parte física dele são os nossos neurônios, então ele é todo pontilhadinho, embora no desenho não apareça, né? Nesse desenho ele só tá azulzinho. Ele é todo pontilhadinho porque ele é composto das nossas células nervosas, que a gente chama de chacrinha, né? Tem 7 chakras principais, tem os chakras secundários e tem os chacrinhas, que são as células nervosas, os neurônios. E a parte energética dele é a energia que percorre os neurônios através da sinapse, né? Então, ele é a ligação entre o conjunto de corpos energéticos e o corpo físico, que vocês podem ver, é uma cópia do corpo astral ou perispírito. Então, esse é o nosso agregado, né? Pois bem, aqui então tem o nosso modelo todo agregado. Aqui nós separamos para que vocês vejam o modo de funcionamento. Então, vejam, o espírito, o búdico e o causal é chamado de eu superior, ou individualidade, né? Self, eu, né? Em toda encarnação, eles não mudam, são os mesmos. Já os 4 corpos inferiores é o eu inferior, ou ego, ou personalidade. Então, para cada encarnação, o espírito projeta uma nova personalidade. Não é o espírito que encarna, ele projeta uma nova personalidade. Mas, né, esse conjunto está ligado ao corpo astral pelo cordão de ouro, e o corpo astral está ligado ao corpo físico pelo cordão de prata, também chamado de cordão fluídico. Quando nós morremos, né, nosso corpo físico morre, o cordão de prata se rompe e nós permanecemos no plano espiritual com os nossos 5 corpos, porque nós perdemos o físico e o etérico, né? E esse conjunto é ligado pelo cordão de ouro. Aqui tem uma imagem mostrando isso. Vamos explicar para vocês como é que funciona o agregado humano. Então, olha, eu coloquei aqui um fantasminha representando aqui então o espírito, corpo átmico, o espírito. O corpo búdico, ele está com um monte de anjinho, né? Porque são as vidas passadas sem nada para resolver, sem problemáticas. O corpo causal, ele não tem vidas passadas, ele não tem personalidade, porque a função dele é ser a ligação entre o eu e o ego, né? Quando não precisa mais encarnar, ele é absorvido pelo búdico, né? Porque não vai precisar mais encarnar. E ele trabalha em conjunto então com o mental inferior, porque no mental inferior, sim,
ficam as vidas passadas com seus erros, suas questões para serem resolvidas, que a gente chama de problemáticas, né? E aí, quando vai haver uma nova encarnação, os engenheiros do karma, com a ajuda do causal, selecionam dessas vidas passadas que estão no mental inferior, quais farão parte do psiquismo da nova encarnação. Então vejam aqui o cordão de ouro, né, ligando o eu superior ao corpo astral. Não tem cordão de prata, porque este aqui está desencarnado, não tem corpo físico nem corpo etérico. Vamos chamá-lo de Zé Levo. Ele morreu, ele ficou no plano espiritual com a aparência que ele tinha quando estava vivo, aguardando uma nova encarnação, que será com uma aparência diferente. Poderá ser uma mulher, terá a cor da pele diferente, enfim, será projetada uma nova personalidade. Então vamos lá, ó, ele vai encarnar, foi projetada uma nova, veja, não saiu daqui, é uma nova, zerada, né? Um novo corpo etérico, vejam que é igual, porém pontinhos luminosos. E um novo corpo físico, que é uma cópia do corpo astral. E aqui sim o cordão de prata. Então esse corpo físico ele tem um cordão de prata ligando ele no corpo astral e um cordão de ouro ligando ele no espírito. As vidas passadas que vão fazer parte desse psiquismo estão selecionadas pelo astral, saem daqui e vêm para o corpo astral. Para ser visível para vocês, eu vou puxar aqui do lado, porém elas estão aqui, né? Na cabeça, no cérebro do corpo astral, do perispírito. Então vamos lá, ó. Esse aqui é esse cordão que eu tô puxando para cá, para eu mostrar as vidas passadas que estarão selecionadas. Então vamos supor, ó, esse sai daqui do mental inferior, que também é o nosso inconsciente, né? E vem para o corpo astral, que é o nosso subconsciente. O físico é o nosso consciente. O búdico é o nosso superconsciente. Então, essa imagem representa a problemática para ser resolvida. Então, ó, esse já não está mais lá, vai fazer parte do psiquismo. Ó, mais um, né? Sai dali, vem para cá. Ou seja, sai daqui, vem aqui, né? Só estou pondo assim para que vocês vejam. Mais um, né? Uma mulher. Nós temos aqui 2 homens e uma mulher, vidas passadas, né? Que vão estar no psiquismo do antigo Zé Lego, que agora vai ser homem novamente. Mais um. Mais uma mulher, né? Aqui uma criança, morreu quando era criança ainda. E até uma vida passada extraterrestre. Todos com as suas problemáticas, fazendo parte da nova encarnação. Influenciando essa nova personalidade, que essa é zerada, né? Então o médium, quando incorpora alguma coisa nele, ele sabe se tem um cordão de prata ligando nele. Então vamos supor que incorpore essa vida passada, incorpore num médium. Ele vai saber que tem cordão de prata, então que liga ele no paciente que nós estamos tratando, que é o novo Zé Lego. Então ele fala para o dialogador, é personalidade, né? Então não é espírito que incorporou, é personalidade. Então, quem somos nós? Nós somos isso aqui. Nós somos um conjunto de corpos, né? Que são veículos, que são hardware, né? Máquinas, que trazem em si vidas passadas,
ou resolvidas com aprendizagem, ou com problemáticas a serem resolvidas, que são softwares, são programas, né? Que nós vamos executar na nova encarnação. Aqui nós poderemos ser bem-sucedido, independente de resolver ou não a problemática das outras. Se somos bem-sucedidos quando morremos, esta vai para o búdico. Dessas aqui, quem resolveu a problemática vai para o búdico. Quem não resolveu, volta para o mental inferior, aguardando uma nova oportunidade, uma outra encarnação. Pois bem, como é que as informações, né, as informações contidas nas personalidades, né, energias, como é que elas chegam, que elas passam de um corpo para o outro, chegam no físico? Pois bem, elas passam através dos chakras, né? Centros de força. Então nós vamos lidar aqui só com o ego, né? Porque é o ego que nós tratamos. Então nós vamos lidar com o corpo causal, o mental, o astral, o etérico e o físico. Não nos interessa o búdico e o átmico porque eles não têm problemáticas a serem tratadas, né? Então não há necessidade de estudarmos. E também não temos muita informação sobre esses corpos, porque nós vivemos numa humanidade ainda muito atrasada. As energias passam então pelos centros de força. O espiritismo chama de centro de força, a sabedoria oriental chama de chakra. Ou escreve assim, ou escreve com K, tanto faz, não é? Então vejam, nós temos aqui o físico, o etérico junto com ele, aqui atrás o astral, e esse conjunto ovalado aqui, o eu superior, não é? E temos aqui no corpo físico, e isso se repete no corpo etérico e no corpo astral, os chakras principais. Então vamos lá. Vamos usar de novo a informação da Bárbara Brennan, né, no livro Mãos de Luz. Nesta imagem aqui, nós vemos os chakras do corpo astral, que é um corpo emocional, né, com as suas cores. Vejam que está meio misturado, por quê? Porque vocês vão ver aqui o físico, o etérico, uma segunda camadinha grudada aqui no físico, e o astral, essa camada externa aqui. E aí vocês vão ver aqui, ó, o coronário, chakra da coroa, ela diz que é branco, nós trabalhamos de forma diferente, nós trabalhamos com a cor violeta. O anil, que é o da testa, né, o frontal, anil e índigo é a mesma coisa, né? O azul celeste é o da garganta, o do coração é verde, né? O plexo solar é amarelo e o sacro, ela trabalha com o sacro, nós chamamos de esplênico, é o baço, né? É vermelho-laranja, laranja, né? E o chakra básico é a cor vermelha. Quando eu falo a cor, eu quero dizer o quê? Nós já tivemos essa aula, cor é vibração, é frequência vibratória, né? Então, o vermelho vibra na vibração mais baixa. Aí vai subir na frequência para laranja, para amarelo, para verde, para azul celeste, para índigo e violeta. A frequência vibratória, então, mais elevada. Aqui tem uma outra imagem, né, lá do site da IPS, né? Vejam que eles parecem cones de luz. Todos eles têm uma boca externa para captar energia e
joga na coluna vertebral, que eu já disse, nosso sistema nervoso, nosso corpo etérico, né? O chakra básico, todos eles têm o posterior, que são os chakras na frente do corpo, e os anteriores, que são os correspondentes nas costas, né? Todos em pontos específicos, na mesma cor, né? O chakra básico não tem contraparte, ele capta energia da terra, a Kundalini, e o coronário também não tem, ele capta a energia do cosmo. Tem um pessoal que trabalha com 10 chakras e não com 7, não é? Mas nós trabalhamos com 7. E essas imagens todas mostram para vocês o agregado humano, né? O nosso corpo físico, o nosso corpo etérico e o astral junto, e as energias passam então através dos chakras. Então vejam, eles dão a impressão de funcionar como vórtices fluidos, igual nós estamos acostumados com a água, né? Quando faz um vórtice na água, na pia, por exemplo, a pia está cheia, se tira a tampa, forma um vórtice de água girando, né? Ou no ar, né? Redemoinho, ciclone, tromba d'água, furacões. Então, os chakras funcionam do mesmo modo. Eles giram, trocam energia de um corpo para o outro, por exemplo, do corpo astral para o corpo etérico, do corpo etérico para o corpo astral, para o físico, né? E também de um chakra para o outro. O esplênico pega prana e distribui para o organismo, metaboliza e depois distribui para o organismo inteiro, né? E nessa imagem aqui vocês podem ver que eles giram muito rápido. Aqui não aparece os posteriores, aparece só os chakras anteriores, que são os da frente do corpo, mas vocês viram que nós temos os posteriores. Esses cordões aqui, ó, que ligam um ao outro, são os meridianos, né? Os meridianos da acupuntura. O esplênico, então, tem uma função muito importante, porque ele capta prana, metaboliza, né? Ele capta o fluido, metaboliza em prana e distribui para todo o organismo através dos outros chakras. Aqui no livro do Dr. Lacerda, Espírito e Matéria, o Dr. Lacerda ele diz o seguinte: os chakras da cabeça, eles presidem a vida espiritual. Então, eles coordenam, eles regulam, né, a vida espiritual. Por isso, a velocidade deles é maior do que os chakras da vida emocional, que são os que ficam no meio do corpo, né? E esses da vida vegetativa, que presidem as atividades fisiológicas e se situam nas partes inferiores, né? O esplênico, por exemplo, que é o baço, é a nossa energia do nosso corpo, então esses giram mais devagar. O Dr. Lacerda, ele nos diz também que a atividade desses centros de força pode ser diminuída, né, desacelerar a velocidade, ou pode ser aumentada, acelerada, né, que quando a pessoa evolui moralmente, naturalmente essa velocidade aumenta, mas também externo a essa pessoa pode haver uma projeção de energia acelerando ou diminuindo a velocidade dos chakras. Então, os mentores de vocês que estão no curso de desenvolvimento, os mentores aceleram a velocidade de alguns chakras seus para que vocês desenvolvam a mediunidade. No tratamento apométrico, tem situações que nós
aceleramos, nós, os encarnados, os técnicos, né, encarnados. Tem situações que nós aceleramos, quando a pessoa está com algumas dificuldades, né, que eu não vou mencionar aqui para não causar confusão, e tem algumas situações que a gente desacelera, né. Então, não é só o espírito desencarnado que pode diminuir ou acelerar a velocidade dos chakras. O encarnado que sabe fazer isso, e qual é a razão, também pode, né? Quando a gente acelera os superiores, a pessoa desenvolve poder psíquico. Essa é a razão, então, pela qual os mentores aceleram. Então, vamos ver aqui. O chakra, então, ele parece vórtice de energia, constituído de um número de cones interno dentro deles, né? Espiralados, cones menores, né? Aqui é um cone grande, composto por cones menores, né? Que captam a energia pela boca, né? Vai afunilando e a enviam, então, para o centro do corpo. Bem, então, nesta boca aqui, que é voltada para o externo, que é a boca maior, a boca do chakra, sobre ela tem uma tela, que é como se fosse uma peneira, uma malinha, né, uma rede. É uma tela que protege a entrada das energias do chakra, né? É uma tela protetora, então. Essa tela é conhecida com o nome de tela etérica ou tela búdica, né? E essa tela, nesse desenho aqui mostra ela bem trançadinha, não é? Para proteger mesmo a entrada da energia, mas ela pode ser rompida. O que faz ela ser rompida? O uso de substâncias tóxicas, vícios, o aborto criminoso e algumas outras situações, né? O cigarro faz buraco nessa tela e aí a pessoa fica sem essa proteção. Na apometria nós temos técnica para reconstruir a tela etérica, mas se a pessoa continua fumando, não adianta reconstruir, né? Vai se romper novamente a tela etérica. Pelos chakras passam as energias do corpo astral, né? Pelo espírito. E lá no corpo astral estão as nossas personalidades antigas, nossas vidas passadas, com as suas problemáticas. Essas problemáticas, elas se relacionam com alguma disfunção ou morbidez do corpo físico. Por quê? Porque as emoções destrambelhadas, ao passar através dos chakras para o corpo físico, elas provocam, então, doenças no nosso corpo físico. Pois bem, no período inicial do desenvolvimento mediúnico, agora onde vocês estão, que ainda não começaram a perceber fluido, né? Eu estou deixando isso para mais adiante. Primeiro eu vou falar sobre os fluidos, o que são eles, tudo mais, né? Porque vocês precisam entender o que vocês estão treinando, quais são os exercícios que vocês estão praticando e o que está acontecendo. Então, primeiro vocês precisam conhecer a teoria. Então, no período inicial da mediunidade, os sensitivos, eles ainda têm os chakras em desordem, né? Tanto no que diz respeito ao funcionamento individual de cada chakra, como o alinhamento do conjunto. Então, vejam, a gente usa a palavra alinhamento, mas não é tipo o pneu do carro, né? Que o chakra saiu do lugar, desalinhou. Não. Ele está vibrando ou mais devagar, ou mais rápido, ou numa frequência de cor diferente da cor que é a dele. Por exemplo, né, o solar é amarelo e ele pode estar vibrando com tons cinzas, pontos cinzas, né, por alguma disfunção. Isso deixou o conjunto desalinhado.
Um chakra, então, pode estar girando muito devagar ou até parado no seu giro, né? E isso pode ser alterado. O processo de alterar um chakra lento, passando para um movimento mais intenso, tem o nome de ativamento do chakra. Então, é possível ativar o chakra. Quando ele é ativado, despertam as percepções e as sensações, né, que o corpo astral percebe do plano espiritual e o corpo físico não percebe, porque os chakras exercem esse controle, impedindo essa percepção. Ao fazer uma ativação, tem o efeito de dar uma maior abertura à passagem do fluxo de energia, e aí o corpo físico vai perceber sensações incomuns, né? Que é, então, o desenvolvimento da mediunidade, né? O médium começa a perceber o plano espiritual. Isso deve ser feito, esse ativamento deve ser feito pelos mentores, porque quando é mal orientado, pode acarretar em problemas. Então, quando nós vamos fazer o nosso treinamento aqui, são os guias, são os mentores que vão fazer o ativamento dos chakras de vocês, né? Mas nós podemos fazer algo, nós fazermos, que é alinhar os chakras. Um chakra bloqueado, desalinhado, desequilibrado, não é causa, ele é consequência do quê? De pensamentos, emoções, sentimentos, palavras, desejos e ações, atitudes de baixo teor vibratório. Por exemplo, pessimismo, mágoa, rancor, inveja, egoísmo, orgulho, vaidade, vingança, ódio, né? Além dos vícios. Por isso que é importante persistir nos esforços da reforma interior, aquilo que nós trabalhamos na primeira aula deste curso. Mas, por mais que você persista nesses esforços, lembre-se que no nosso psiquismo nós trazemos vidas passadas com suas problemáticas. E essas coisas relacionadas a orgulho, vingança, ódio, essas emoções, podem não ser nossos, a personalidade atual. Pode ser de nossas vidas passadas, né? Por isso nós precisamos identificar o que é de fato nosso e o que parece que surgiu em nós, né? A gente fica achando que é obsessão, que é espírito, que está pondo ideia na nossa cabeça. Nem sempre. Raramente, para dizer a verdade. Na maioria das vezes são nossas vidas passadas. Agora nós vamos então para a parte prática e nós vamos aprender hoje a fazer o alinhamento dos chakras. Então vejam aqui, ó. Nós vamos alinhar os chakras e limpar os cordões entre um chakra e outro. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos imaginar no alto da nossa cabeça uma luz branca, né? Esta luz estará aqui no alto. Você pode imaginar como sendo uma bola ou só como sendo uma luz mesmo branca. Lembrando que o branco contém todas as cores. Então, o branco, quando ele está sobre a sua cabeça, ele já libera a frequência violeta que ele contém e já alinha o seu coronário. Aí você vai imaginar essa luz branca descendo pela frente do seu corpo, parando assim ligeiramente na testa, onde está, né, o chakra frontal. Aqui ela vai liberar o índigo e vai alinhar então o frontal.
aí ela desce até a garganta, libera o azul celeste e alinha, né, o chakra laríngeo. Desce até o coração, libera o verde, alinha o cardíaco. Desce até a altura do umbigo, né? Libera o amarelo, alinha o solar. Desce abaixo do umbigo, na região do baço, esplênico, alinha o chakra esplênico. E aí, no meio das pernas, alinha o chakra básico. Alinhou os chakras anteriores, na frente do corpo. Aí essa luz sobe pelas costas e vai alinhando os chakras posteriores, volta para o alto da cabeça. E aí você vai repetir esse movimento 7 vezes. Cada passagem da luz branca vai alinhar um chakra, né? Por isso que são 7 vezes e muito rapidamente. Eu falei lentamente para você perceber e acompanhar, mas é assim, ó, luz branca descendo do alto da cabeça, passando pelos chakras anteriores, subindo e girando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aqui, ó. Vou mostrar a imagem para vocês. Ó, aqui, né? A luz, ela vai descer e subir 7 vezes. Quando é que vocês vão usar esse alinhamento? Se o que desalinha é raiva, emoção de baixa vibração, todas as vezes que você sentir, né, uma emoção negativa, daquelas citadas como, né, raiva, ódio, inveja, ciúme, você vai parar, respirar fundo, né, abrir a perna, imaginar a luz branca e dar um comando a ela, descendo pela frente, subindo pela coluna, e vai imaginar ela fazendo esse movimento, não adianta. Você tem que dar um comando, né, estalar o dedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada contagem e cada pulso, que é o estalar de dedos, ela dá uma volta completa. E aí você estará com os chakras alinhados novamente. E, né, insista na reforma anterior para evitar tantos alinhamentos, né? Tantas emoções estrambelhadas, tantos desalinhamentos. Então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu vou mandar a apostila para vocês sobre o agregado humano e os chakras. Lá tem mais informação do que o que eu falei aqui, mas é só para a finalidade de vocês conhecerem, né? Porque para o nosso uso, importa saber que você deve se alinhar toda vez que perceber que está desalinhado, e você vai perceber porque você está com uma emoção negativa. Se você está com uma emoção negativa, você desalinhou. Então, você vai alinhar novamente, não é? E ativar, não somos nós que fazemos. Ativar são os guias, os mentores. Eles fazem isso durante o seu sono noturno, dependendo deles observarem se você está com os chakras alinhados. Ou seja, se você está se esforçando na sua reforma interior e se você está, toda vez que você não consegue evitar uma emoção negativa, se você está se alinhando. Então você faz a sua parte, que os mentores farão a deles, né? Eles não vão ativar chakra de ninguém que esteja destemperado, porque vai acarretar problema para vocês. Então vocês precisam fazer o esforço da reforma íntima e se alinhar toda vez que estiverem desalinhados. Então, esta é a nossa aula de hoje, né, com as informações necessárias para o desenvolvimento mediúnico. Existe muita informação
sobre chakra, sobre o agregado humano, mas não cabe nesse curso, não é necessário, né? Necessário é saber que o desenvolvimento da mediunidade depende das ativações dos chakras, das passagens das energias, para que vocês comecem a perceber o plano espiritual, e que nenhum guia vai ativar chakra de quem está vibrando negativamente, porque você vai entrar em contato com o plano espiritual de acordo com a frequência vibratória que você está vibrando. Se você está vibrando baixo, você vai parar num lugar ruim, e o mentor não vai fazer isso com você. Então, se você quer desenvolver a sua mediunidade, cuide das suas emoções, se controle, né? E quando não conseguir, se alinhe. Boa noite, obrigada pela atenção, pelo interesse, né? Pela confiança no trabalho que eu estou fazendo, e até a próxima semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a sua família, a sua casa, e o seu desenvolvimento mediúnico. Até a próxima, boa noite.